Olá, como estão vocês? Agradeço a presença e a participação de todos que estão nos ouvindo agora, através do nosso Instagram, ou vão estar nos ouvindo depois, através da nossa rede no YouTube, no próprio Instagram. Nós somos aqui do Ideal Contabilidade, nós temos escritório na cidade de Canguçu e na cidade de Pelotas. Vai estar aparecendo aqui durante o vídeo, vai estar aparecendo nas nossas redes sociais aí o rodapé nas nossas redes sociais, então que a gente possa aproveitar esse momento aí para trazer informações, trazer conhecimento sobre o que está acontecendo e o que vem acontecendo de novo aí na nossa atividade contábil. Está aqui comigo o Roger Flores, que é líder do nosso departamento pessoal aqui do Escritório Ideal, e a gente vai estar conversando hoje sobre o crédito do trabalhador, o empréstimo consignado. E por que a gente está trazendo essa informação? Porque a partir do momento em que o governo federal liberou esse processo de disponibilizar essa linha de crédito para todos os trabalhadores que são CLT, que têm carteira assinada, né, Roger? Acabou criando uma grande demanda aí dentro do nosso escritório, das pessoas nos questionando, perguntando, sabendo como vai funcionar. E as dúvidas estão dos dois lados, seja por parte do trabalhador, que tem o desejo de acessar essa linha de crédito, e seja por parte do empregador, que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a gente achou por bem a gente pegar e deixar mais transparente essa informação para todas as pessoas, para que essas pessoas possam ter acesso e saibam exatamente o que vai acontecer. Como eu já falei, eu sou o Errodney Borges, eu sou contador, sou proprietário aqui do Escritório Ideal. Nós temos aí um time aí de várias pessoas que atendem, e o Roger é um dos nossos líderes, o líder do departamento pessoal. Aí eu convido o Roger aí para dar boa noite, para se apresentar para a nossa turma, para que a gente possa estar conversando aí logo em seguida. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado por fazer parte aí, Roda, dessa live aí, onde a gente vai estar esclarecendo alguns pontos específicos sobre o crédito trabalhador. Como o Roda falou, eu faço parte aqui do departamento pessoal do Escritório Ideal. Há 3 anos, venho construindo junto com o meu time, a Marina, a Mariúcia, a Letícia e o Roger Plummer. A gente está desenvolvendo práticas e técnicas aí para poder atender cada vez melhor vocês em todos os assuntos e aspectos. E não é diferente dessa vez. Agora, em março, entrou, então, através desses novos decretos, né, decreto 12.415, de 20 de março de 2025, a oficialização do crédito do trabalhador. Então, como o Roda falou, a gente vai estar agora, em seguida, apresentando um material para vocês, compartilhando aí, e vamos trocando alguns assuntos. Como o Roda falou, está surgindo bastantes questionamentos, tanto da parte do empregador, quanto da parte do empregado. Então, a gente quer trazer alguns assuntos para meio que esclarecer. A gente está com a nossa caixa de mensagem aí, podem ir colocando as perguntas no chat, assim a gente vai respondendo, vai dando uma atenção para vocês. E também, quem não conseguir acompanhar agora e estiver acompanhando depois, pode também vir nos procurar diretamente aqui no Escritório Ideal ou através das redes sociais, e a gente vai estar atendendo a todo mundo com o maior prazer, tá? Isso aí. Vamos dar início, então, Roda. Hein, Roger, antes da gente começar, eu queria só fazer um agradecimento especial aí ao nosso time aqui do Escritório Ideal, e muito especial ao Jonathan, que tem sido nosso técnico, aí, nosso TI, que tem nos dado todo o suporte para que isso aconteça. Então, nosso agradecimento, nosso carinho, nosso reconhecimento para o Jonathan. E para que as pessoas entendam, assim, no começo da live, qual é que é o objetivo da live, a gente quer levar informação, como o Roger falou e eu estava falando no começo, que a gente possa começar a levar informação do que está acontecendo nessa questão da linha de crédito trabalhador. Desde que o governo lançou lá no mês de março a linha de crédito, essa linha de crédito, já foram contratados mais de 2,8 bilhões de reais, ou seja, já tem muitas pessoas que estão acessando essa linha de crédito. A rede bancária, estava olhando agora antes de iniciar a live, estava olhando nos sites dos bancos aí, todas as instituições financeiras já estão fazendo publicidade em cima dessa linha de crédito, e as pessoas estão com muitas dúvidas: quem é que tem direito, quem é que pode acessar, como acessar a linha de crédito, quais as obrigações do empregado, ou seja, do trabalhador, e quais as complicações e quais as obrigações do empregador, ou seja,
da pessoa que está proporcionando o emprego. Então, na realidade, tem muitas dúvidas e muitos questionamentos, e a gente quer aí agradecer já a presença do Gilmar Silva, a presença da Simone, a presença da Mai, que estão nos assistindo aí, nos desejando boa sorte, então que a gente possa aí fazer um excelente momento aí de reflexão e troca de conhecimento. Roger, com a palavra. Vamos lá, eu vou compartilhar agora com vocês um materialzinho que a gente levou um tempinho aqui desenvolvendo para começar a apresentar para vocês, a gente trocando essa ideia. Como o Roda falou, já foram mais de 2,8 bilhões em reais já financiados, mais ou menos em torno de 450 mil trabalhadores já foram em busca dos seus empréstimos, né? Então agora está chegando a parte onde entra a questão das empresas, da parte do trabalhador e do empregador, né, as suas tarefas, né, e esse primeiro passo é isso. O que é o crédito do trabalhador, tá, pessoal? Essa linha de crédito entrou agora em vigor em março, como a gente falou ali no início da live, tá? E o pessoal está tendo essa oportunidade de consultar através da carteira de trabalho digital, né, se viabilizando da parte do FGTS. Então, muita gente está, então, o pessoal está pegando e fazendo essas consultas, está conseguindo fazer ali já algumas análises de crédito e muitos deles já estão fazendo essa parte de contratação, tá? Então, o FGTS consignado, o que é o consignado, tá? Nada mais é do que são um financiamento que propicia que essas parcelas venham direto na fonte, descontado diretamente na folha do empregador, seja ele trabalhador ou alguma outra fonte de renda garantida, tá? Então, muito dessa parte aí vem do FGTS, então do saldo que está lá no FGTS. A gente não sabe se baseia muito no que o empregador vai conseguir fazer de empréstimo, mas vai muito da análise que a instituição financeira vai fazer, viabilizando saldos, viabilizando scores, enfim. Esse não é o nosso intuito também, trazer aqui o que as empresas, o que as instituições financeiras estão fazendo para fazer essa análise, né? A gente sabe que o empregador está indo em busca, está tendo essa opção de crédito e está fazendo o uso e estão contratando. Então, o nosso papel aqui hoje é tentar esclarecer um pouquinho de como é que vai funcionar essa relação entre o empregado e o empregador, tá? O que esse FGTS está dando como possibilidade, tá? Que as pessoas façam lá os seus empréstimos e está dando a possibilidade do empregado dar como garantia ali o 100% da multa rescisória ou 10% do saldo do FGTS, tá? Isso ainda está para entrar em vigor a partir de junho, tá? Muitas das pessoas já estão conseguindo fazer esses empréstimos, mas mais baseado em empréstimos pessoais mesmo, via banco, e tendo a possibilidade de fazer esse desconto direto na fonte, ou seja, consignado. Então, ele está conseguindo fazer aportes de valores, tá, em até 48 parcelas, e isso pode vir descontado direto na folha. Onde entra o papelador nesse caso, né? É ter essa relação de troca com o funcionário fica ali no resquício, fica meio envergonhado de dizer que fez esse empréstimo ou não. E a empresa muitas vezes não dá abertura para esse funcionário trocar uma ideia, conversar, deixar bem claro, e a empresa então vai ter que ter alguns papéis determinantes a respeito disso. Então agora, a partir de semana que vem, a partir do dia 21, através do domicílio eletrônico trabalhista, que é o DET, onde todos os nossos clientes estão cadastrados, a gente, junto com o escritório e o e-mail do escritório, a gente já está habilitado a receber essas notificações. Acredito que muitos dos empresários que são parceiros aqui do escritório também vão começar a receber essas notificações, se porventura algum ou outro funcionário for lá e fizer essa contratação desse crédito, tá? A gente já está recebendo, começamos a receber essa semana, hoje, mais precisamente, as notificações, e aí deixar bem claro para o empregado da função do FGTS das pendências. Então, a gente já está recebendo, a gente vai começar a notificar, a entrar em contato com os clientes, a entrar em contato com as pessoas que fazem o uso do FGTS, das guias,
para tentar regularizar, porque muito dessas análises de crédito vão ser baseadas no saldo do trabalhador para fins rescisórios, tá? Hein, Roger? Oi. Só para ajudar aí, para te tomar uma aguinha, só para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, para tornar o assunto assim mais leve. Sim. Ou seja, a pessoa é funcionária de uma empresa, ela tem carteira assinada, contrato de trabalho com determinado empregador, e pode ser qualquer empregador, pode ser empregada doméstica, pode ser empregado de empresa MEI, pode ser empregado de empregador rural, pode ser empresa urbana, ou seja, empresa normal, ou seja, qualquer pessoa que tenha um vínculo com a CLT. Essa pessoa tem o desejo de contrair uma determinada empréstimo. Aí ela vai na instituição financeira, qualquer banco da rede bancária, pelo que diz a legislação, qualquer banco da rede bancária, e aí ela faz o pedido do contrato do crédito trabalhador, que essa é a linha de crédito que o governo liberou, que o governo liberou para as pessoas. Qual é que é a lógica? Uma linha de crédito, quando o banco vai entregar o dinheiro para uma determinada pessoa emprestada, o banco calcula a possibilidade que ele tem de receber ou não receber esse dinheiro. E nesse processo de que ele faz o cálculo de receber ou não receber, que ele calcula o valor do juro. Como essa pessoa que vai contrair o empréstimo, ela tem um fundo de garantia lá que está garantindo esse empréstimo, então esse juro tende a ser mais barato. Essa é a ideia do governo federal de liberar essa linha de crédito, ou seja, deixa o fundo de garantia garantido o pagamento do empréstimo. Então, essa que é a ideia. E aí a pessoa que tiver, o empregado que tiver o desejo, ela vai até a instituição financeira de preferência dela, que ela se relacione, que ela tenha conta, e diz, olha, eu quero contratar o crédito do trabalhador. A partir desse momento, e isso é uma relação só da pessoa com a instituição financeira. Não tem interferência nenhuma do empregador, nem nada, correto? É isso, né, Rony? É isso aí, a empresa até então não está fazendo parte nenhuma dessa conversa, né? É o funcionário, né, o empregador direto com a instituição financeira. É isso aí. A partir desse momento que a pessoa contrai esse empréstimo, que a pessoa vai lá, contrai o empréstimo, o funcionário contrai o empréstimo, aí o empregador, ele tem que buscar essa informação de que esse funcionário contraiu o empréstimo, para ele poder descontar a parcela do empréstimo, que quem vai pagar esse empréstimo vai ser o empregador. E como é que ele vai pagar? O empregador paga o empréstimo e desconta o valor da parcela do contra-cheque do funcionário. É isso aí, mas como roda... É isso aí. Acho que deu uma travadinha aí, Roda. Então, vamos lá. Como o Roda estava falando, né, no momento dessa contratação, aí onde o empregador vai ficar sabendo através do DET ali, que o funcionário errou o Disney, fez a contratação daquele crédito em X parcelas de X reais por mês. É como o Roda estava falando, pessoal, vai vir ali no contra-cheque, a gente vai poder fazer esse abatimento de até 35%, tá? Então, mas antes de nós chegarmos a esses descontos, a gente precisa identificar, nós aqui, eu estou dizendo nós, escritório, departamento pessoal, identificar em cada empresa se já houve ou não a contratação, né, Roda? Então, a gente vai conseguir fazer essas identificações, nosso sistema aqui já está habilitado, então, como o sistema de folha, parte do departamento pessoal, a gente já está aqui habilitado para poder receber essas informações, mas quanto mais elo de conversa a gente tiver entre empresa e escritório, vai facilitar ainda mais. Então, a gente vai ter as tarefas de fazer as consultas, mas a gente gostaria também que o empregador tivesse essa relação com o empregado dele, de fazer essa transparência e daqui um pouco comunicar o escritório, porque o escritório já vai ser também mais assertivo em fazer essa busca através do DET ou através ali do site do Emprega Brasil. Quem é que tem acesso a esse Emprega Brasil, tá? Toda empresa que tem sua certificação, seu certificado digital ativo, ele vai conseguir entrar ali no Emprega Brasil, site do governo ali e vai conseguir fazer através do arquivo dos empréstimos a consulta e a relação de quem já tem esse contrato, quem já contratou, tá? Então, o ideal é que isso seja rotineiro, que então agora todos os meses, né, Roda? Porque a gente pode ter um funcionário que faça a contratação em um mês, dois outros funcionários num próximo, daqui um pouco falha um mês, ninguém faz,
Então, depende do número de funcionários que vocês têm dentro da empresa. Pode ser que ninguém faça, como pode ser que daqui um pouco, no momento que um fizer, vire um efeito dominó e vai um atrás do outro, né? Sempre vai ter que ter um primeiro ali para teste, para ver como é que vai funcionar, e os outros vão tomando coragem. Então, nesse primeiro momento, a gente vai começar a fazer essas consultas junto com os nossos parceiros, junto com as empresas. Então, se a gente tiver essa comunicação mais assertiva, mais rápida e bem transparente, a gente inclusive teve alguns alguns parceiros nossos ali da região de São Gabriel, aqui que a gente acaba atendendo também, que já fizeram opção e de forma instantânea já, Roger, avisando que o fulaninho já fez ali a contratação, tem como monitorar aí, como a gente ainda não sabe como procede, como é o primeiro mês, então a gente já passou algumas instruções e a gente está acompanhando, e aí agora a partir da próxima folha, a folha de maio, então a gente já vai começar a fazer essas compensações, tá, pessoal? Então, primeiro ponto, o funcionário vai fazer lá o seu empréstimo, falar. Roger, e até para te dar mais uma refrescada na garganta, e é justamente isso que tu falou agora antes, que é o nosso o principal objetivo da nossa live. Que a nossa grande preocupação nesse processo todo é a questão da comunicação empregado, empregador e escritório de contabilidade. Porque qual é a nossa preocupação? O empregado, seguindo o mesmo exemplo que eu estava antes, o empregado vai no banco, contrai o empréstimo, aí ele vai para casa, aí ele não fala, até mesmo porque não sabe se tem que falar ou não, ele pega e não comunica ao empregador que ele contraiu o empréstimo, o empregador não fica sabendo do empréstimo, aí não avisa o escritório de contabilidade, e aí o escritório de contabilidade não informa o desconto do salário do funcionário lá, contra-cheque dele, e aí não paga a parcela do empréstimo. E aí a empresa vai ficar devendo esse empréstimo até que regularize o processo. Então, qual é que é o nosso objetivo? É fazer com que as empresas elas trabalhem melhor essa comunicação, ou exerçam esse processo de comunicação eficiente dentro da empresa, de orientar os funcionários que têm essa linha de crédito, mas pedir que, caso algum deles contraia esse empréstimo, faça essa contratação, que comunique o empregador para que o empregador esteja avisando o escritório. Porque a partir do momento que o empregado retira o empréstimo lá no banco e vai com dinheiro para casa, a partir dali, o empregador ele tem a obrigação de ficar descontando até 35% do valor do salário, dependendo do valor da contratação do empréstimo, tem que descontar até 35% do valor do salário e recolher lá todos os meses para a instituição financeira que foi feito o empréstimo. Então, a obrigação passa a ser do empregador. E a nossa preocupação é que essa informação possa não chegar. A gente sabe que existem os mecanismos de informação, que é o domicílio eletrônico lá do Ministério do Trabalho e da própria Caixa Econômica Federal, que vai informar o empregador. A gente sabe que tem os sites lá para a gente acessar, mas em função do volume de empresas que a gente atende, em função do volume de empregados que a gente atende, a gente tem medo que isso acabe não acontecendo, se perca algum e-mail no meio do caminho, né, Roger? É isso aí. A gente passa a deixar a empresa inadimplente. Até porque a empresa que responde como esse principal e solidária, né, Roda, enquanto tiver essa relação ativa com esse funcionário que fez a contratação. Então, é de suma importância essa troca. Quanto mais transparência tiver, quanto mais alinhamento tiver, e é bom que os empresários façam daqui um pouco as suas reuniões dentro das empresas, divulgando também, não precisa esconder do seu empregado a questão de que tem essa opção de crédito, porque isso está aí nas mídias, né? Os bancos mesmo já estão fazendo as suas divulgações, né, Roda? Então, acho que quanto mais a empresa tiver isso como aberto e transparente, acho que essa relação mais saudável vai ter entre a empresa e o funcionário. Porque daqui a um pouco fica aquele receio do funcionário, será que se eu fizer a empresa daqui a um pouco vai ser penalizada, daqui a pouco eu posso ser demitido? Não, pessoal, é bem tranquilo, não vai ter nada demais. A única incumbência que a empresa vai ter é de recolher essa prestação mensalmente ali para via a guia do FGTS e fazer o abatimento. Óbvio, tem alguns detalhes que nós aqui como escritório vamos tomar, vamos passar essas orientações aqui também, como o Roda falou ali, a questão dos 35%.
mas a gente tem que levar tudo em conta se esse valor que vai vir no desconto ali equivale aos 35%, se esses 35% vai cobrir a prestação ou não, né, Roda? Então, tipo, a empresa tem que ficar bem claro que ela tem como bater os 35%. Vamos supor que a prestação seja R$ 500. Se esses R$ 500 estão dentro dos 35% do saldo ali que o funcionário tem para poder repassar, a empresa repassa todo esse valor. Aí também tem que ter a outra ciência de que se esses R$ 500 não abater, a diferença, vamos supor que a prestação seja 500, a empresa só conseguiu abater 300, roda. Esses outros R$ 200 da parcela mensal que viria em desconto de folha do funcionário, o próprio funcionário vai ter que procurar a instituição financeira para fazer o acerto da diferença. Como é que ele vai fazer isso? É uma conversa dele com a instituição bancária. Pouco ele vai reparcelar ou ele vai pagar em uma única parcela, mas ele tem que ter a ciência que a empresa vai descontar somente 35%. Se coube dentro do valor, perfeito. Se não coube dentro do valor, o funcionário tem que correr a perninha ali todos os meses para poder ir acertando com a instituição financeira. Então, essas Perfeito. prestações podem ser feitas em até 48 parcelas, mas tudo vai depender do contrato. Então, a gente está analisando, vai começar a analisar esses relatórios que vão chegar para nós, mês a mês, a gente vai começar a fazer esse levantamento. Então, não temos ainda nada definido de como é que vai proceder, porque não chegou nenhuma formalização a partir do dia 25, como eu falei no início. Então, as empresas fiquem tranquilas, que a gente já está preparado aqui para fazer esse desconto. A única atenção que a gente tem que deixar bem claro para a empresa é em caso de indébito, tá? Aí o Roda também, a gente vinha falando esses dias, mas se a empresa esquecer de fazer o pagamento na data ali, que geralmente a data do pagamento vai ser junto com a guia do FGTS. Então, todos os dia 20 do mês seguinte, né? Então, eu descontei a parcela do funcionário em maio, Roda. Em junho, né? 20 de junho, a gente vai fazer o recolhimento da guia de FGTS. Então, se a empresa por um acaso acabar esquecendo de fazer esse recolhimento lá no dia 20 e solicitar para nós o recálculo para o dia 21, eu não vou conseguir fazer, o escritório não vai conseguir fazer, não é que a gente não queira, tá? Então a gente vai conseguir recalcular apenas os FGTS mensais da folha mensal do funcionário, e aquele funcionário que tem o desconto, aí a empresa vai ter que conversar com o funcionário e ambos, ou a empresa, o funcionário, ir lá na instituição financeira e ver como é que a empresa vai fazer esse recolhimento com juros, multas. E a empresa tem que ter esse cuidado. Tem algum funcionário que está tendo esse desconto da parcela, tenha a ciência de que tem que fazer esses pagamentos em dias ali para daqui a pouco não estar acarretando juros, encargos, e aí a empresa não vai poder cobrar do funcionário, tá? E aí foi por daqui um pouco, como o funcionário já teve esse desconto em folha, né? Eu não posso daqui um pouco, esqueci de pagar, vou lá cobrar os juros do funcionário porque eu paguei atrasado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente a empresa, o empregador, né? Porque uma vez que o funcionário já teve esse desconto, a empresa não pode daqui um pouco querer cobrar juros por a inadimplência dela, né? Então, são algumas relações dessas que tem que ter alguns cuidados, uma vez que tiver algum funcionário ativo. Pessoal, não sei se vocês estão ficando com alguma dúvida, vão colocando aí no chatzinho, a gente vai esclarecendo. É bem como o Roda falou, é algo bem para a gente só trazer essa informação a público, deixar bem claro, né? As redes sociais do escritório também vão estar divulgando aí nos próximos dias mais sobre o assunto. Assim, conforme a gente for tendo atuações, descontos, a gente também vai tendo mais certezas do que vai acontecendo, tá? Pessoal, e esses descontos são por mês, tá? Não vai o empresário se assustar, mas se eu demitir o funcionário, tá? Por cento daquela verba provisória que der ali apta para o desconto, e uma vez que essa verba cobrir a parcela, perfeito. O que não cobriu a parcela, vai fazer o comunicado do desligamento lá para o social, o funcionário vai pegar as verbas rescisórias, vai pegar a documentação e ele vai procurar a instituição financeira lá para ver como é que ele vai acertar esse débito que vai ficar recorrente. Como eu disse lá no início, hoje ainda não está sendo prevista as questões do 100% da multa rescisória ou aquela parte do FGTS rescisório.
tá? Porque está sendo mais empréstimos pessoais mesmo, avaliados nas questões como o Roda estava falando. O funcionário chegou lá e fez um empréstimo pessoal, né? Óbvio, com a opção de juros mais reduzidos, né? Então, mas é lá com a Caixa Econômica Federal que ele vai conversar primeiramente e depois provavelmente com a instituição financeira que ele fez essa opção de crédito, né, Roda? Eu acho que não estou equivocado, né? Nesse aspecto, eu acho que vai proceder dessa forma, né? É isso aí. Essa informação é importante. O funcionário contraiu o empréstimo, e aí ele fez lá em 40 parcelas o empréstimo, e lá na 15ª parcela, lá quando venceu a 15ª parcela, terminou a relação de emprego, empregado-empregador, terminou a relação de emprego, ou seja, foi extinto. Seja porque foi demitido, porque pediu demissão, ou seja, terminou a relação de emprego. O que acontece com esse empréstimo? Esse empréstimo passa a ser a responsabilidade do empregado, e já era responsabilidade, mas o empregador não fica com a responsabilidade de ficar pagando o empréstimo que o empregado contraiu, entendeu? Aí ele vai lá na Caixa, na hora que ele for retirar o fundo de garantia da Caixa, ele vai ter que negociar o empréstimo primeiro com a instituição financeira para poder liberar o fundo de garantia dele, para liberar o acesso ao fundo de garantia dele. Então é algo bem tranquilo, assim, não quer dizer que o empregado retirou o empréstimo e o empregador passa a ser responsável. Não, o empregador só é responsável por descontar até 35% do valor do salário do funcionário e repassar ao banco, enquanto ele tiver o vínculo empregatício. É só essa a responsabilidade. Enquanto houver esse vínculo empregatício. Então, depois, uma vez que cortou esse vínculo, seja por parte da empresa, seja por parte do funcionário, a empresa pode ficar bem tranquila que a parte dela, até aquele exato momento, ela cumpriu. Também o empregado ele pode ir lá fazer a renegociação com o banco, tá, Roda? E aí pagando, seja ele ficar no seguro-desemprego ou não, e ele pode repassar esse empréstimo para um novo empregador. Então, tá, se tem algum empregador aí nos acompanhando também, não se assustem, vão ali daqui um pouco no período que ficarem no seguro-desemprego, vocês vão acertando diretamente com a instituição financeira. No momento que vocês forem contratados para uma nova empresa, vocês vão conseguir repassar esse desconto em folha para o novo empregador, e aí ele vai estar lá apto também para poder dar continuidade nos descontos mensais ali repassando, tá? Então, essa relação também vai ter, se porventura, metade do contrato aí for ter um desligamento, e aí logo em seguida uma nova admissão em um novo empregador, um novo CNPJ, e vida que segue. Então, isso tu vai conseguir levar de uma empresa para outra, né? Desde que esteja tudo em dia, né? Procurar estar tudo em dia para poder fazer essas questões. O pessoal estava falando ali um pouquinho mais atrás da questão como vai ser repasse ali na guia do FGTS. Cuidar, uma vez que a empresa fez o desconto, cuidar pelas questões de inapropriação indébita, tá? Porque a empresa, quando faz o desconto em folha, e se não houver o repasse, ela vai estar prevista também a questões de não efetuar sanções administrativas, civis e penais. Então, o funcionário vai se eximir porque ele vai apresentar o contra-cheque como prova que houve o desconto e a empresa que não repassar. Então, ele não sabe como é que isso vai começar a chegar, mas provavelmente vai começar a chegar como sanções administrativas num primeiro momento. Não houver o recolhimento por algum período, né, com de vir algumas outras sanções. Então, a empresa tem que ter esse cuidado. Descontou do funcionário, paga ali, para não correr o risco de acontecer nada. E ficar sempre, tá? Então, eu também falei da função da inadimplência, de procurar os bancos, né, também para fazer os recálculos dos eventuais atrasos. A gente vai estar acompanhando, o escritório tem as suas rotinas aqui internamente, está avisando os clientes, né, principalmente com essa nova modalidade, a gente costuma avisar os clientes através das nossas plataformas digitais. Quem é nosso cliente já sabe como procede, né, ali de receber as guias ali através do calendário do aplicativo digital, né? Então ali vai conseguir acompanhar. Provavelmente no contra-cheque do funcionário, quando vocês forem acertar, vai dar uma observação também, se houve o desconto da parcela integral ou se houve parcial. Não precisa a empresa notificar por escrito o funcionário que não houve todo o desconto, ela somente vai informar o funcionário, houve desconto parcial da tua prestação.
e o funcionário que corra atrás da instituição financeira. Agora, se houve o desconto total integral, vai estar ali, o funcionário não precisa se preocupar. Tá? Então, essa relação também, uma vez que o funcionário vai lá, vamos supor, eu, Roger, fiz a contratação, vou chegar aqui no Roda, Roda, fiz a contratação, tem como o senhor colocar em desconto? A mesma relação Roda tem que ter de transparência comigo, de dizer, Roger, por mais que está na observação do contra-cheque, somente descontei esse mês em virtude ali parcial o teu desconto. Então, tu procura a instituição financeira lá para te fazer o acerto da diferença. Tá? E nisso não vai ocasionar mais problema algum. Então, nesse sentido aí, a gente vai estar respaldado aqui, dando todo o suporte em relação à parte da folha de pagamento. O funcionário vai ter essa segurança, porque sabe que a empresa está sendo bem administrada, está sendo bem orientada. E aí, essa relação é funcionária, no dia a dia ali mesmo, essa troca do que vai acontecer. E só para que o pessoal entenda também um pouquinho, agora vou mostrar direitinho para vocês como é que vai ser esses descontos, como é que a gente vai fazer essa varredura para poder fazer esse acompanhamento nesse primeiro momento, através das datas, né? O pessoal não ficar perdido. Se já contratou lá em março, aonde é que vai ser descontado, cotado, tá? A gente já está monitorando, pessoal. Então, como entrou em vigor ali em 21 de março, como eu falei lá no início, tá? Das bases legais do decreto 12.415, que entrou em vigor em 20 de março de 2025. Como é que é essa parte da empresa e nós, escritório, vamos monitorar, tá? Então, todas as solicitações de créditos que ocorreram entre o 21 de março até agora, 20 de abril, semana que vem, mais precisamente no domingo, então, todas essas contratações de crédito, né, elas já vão vir em desconto na folha de maio, ou seja, na primeira parcela de desconto, ela vai vir na folha de maio, e o recolhimento por parte da empresa vai acontecer lá em junho. Então, a gente vai começar a receber essas notificações, como eu falei lá no início, tanto nós, escritório, quanto vocês, empresas, através do domicílio eletrônico, trabalhista, ou através do canal Emprega Brasil. A gente vai pegar esse arquivo ali entre os dias 25 a 27 de abril agora. Já vamos fazer essa relação, e se tiver que inserir em folha de pagamento, a gente já está apto, já vai inserir, e na folha de maio lá já vai vir o desconto e o recolhimento em junho. E assim sucessivamente. Todos os empréstimos que acontecerem a partir do dia 21 de abril agora, até o dia 20 de maio, ele vai ser descontado lá na folha de junho e o pagamento no mês seguinte. Então, eu faço a contratação em ideologia, no mês subsequente vai ser pago recolhido, né? Então, a gente vai começar a acompanhar, então a gente já está com esse cronograma da parte do programa do crédito trabalhador, né? Então, e as empresas vão, através da guia do FGTS, ali todos os meses, como elas já fazem hoje, como vocês já sabem, vocês já fazem hoje, descontar. Ó, o nosso amigo aqui, nosso parceiro Rodrigo, está fazendo uma pergunta aí, Roda. Por que o desconto é parcial da parcela? Rodrigo, eu vou te esclarecer aqui um pouquinho, porque assim, ó, essa parte do crédito trabalhador, ele só permite que eu consiga descontar 35% das verbas remanescentes do teu contra-cheque, ou seja, das verbas legais que tu pode receber. Tá? O que entra nessas verbas, tá? Todos os proventos ali que tu tiver, que tiver incidência de INSS, tá? Então, tu tem os proventos que vão te galgando os valores da tua folha de pagamento e todos os descontos que também têm incidência de INSS, inclusive a parcela do INSS. Se porventura tu tiver pensão alimentícia que tem incidência também, ele vai te restar ali um valor bruto. Daquele valor bruto ali, daquele valor líquido que te resta, daquele valor líquido eu só vou conseguir te descontar 35%. E aí, o porquê do desconto parcial? Suponhamos que os 35% vão cobrir toda a tua parcela de desconto, eu vou descontar, tá? Agora, vamos supor que a tua parcela é de R$ 500 e eu só consigo descontar R$ 400 porque é os 35% limite que dá o teu contra-cheque, a diferença tu vai ter que procurar o banco ali e tentar fazer esse acerto com eles lá. Como tu vai fazer, aí é tu que fez esse contrato com a instituição financeira e as regras que eles tiverem por lá.
tá? Não sei se ficou claro, mas eu acredito que é isso, né, Roda? Em virtude do desconto parcial, né, não temos muito o que fazer, porque a legislação só nos permite fazer esse desconto de 35%, né? É isso aí. E assim, né, Roger, só para reiterar mais uma vez, assim, o trabalhador vai lá, tira o empréstimo lá na instituição financeira, e a partir do momento que ele tirou o empréstimo lá na instituição financeira, a obrigação toda passa a ser do empregador. O processo de identificar o que foi tirado o empréstimo, colocar na folha de pagamento, fazer o desconto no contra-cheque e fazer o repasse lá para o banco, ou seja, toda a responsabilidade é do empregador. Então, é de suma importância que o empregador tenha uma relação muito próxima com o empregado, no sentido de ficar sabendo que foi contraído esse empréstimo, para que, conforme o slide que o Roger preparou aqui, o empréstimo foi retirado dia 21 de março até o dia 20 de abril. Agora, quando for preparada a folha de maio, a folha de maio do funcionário vai ser pago no dia 5 de junho. Tem que ser descontado no contra-cheque desse funcionário no mês de maio o valor de até 35% do seu salário para honrar o pagamento do empréstimo lá, onde o empregador vai ter que fazer o pagamento. Eu estou repetindo isso várias vezes para ficar bem claro para as pessoas entenderem que é um processo em que o empregado vai fazer a contratação do empréstimo lá na instituição financeira, mas a partir do momento que ele fez a contratação, a responsabilidade passa a ser do empregador, ou seja, o patrão que tem a responsabilidade de descontar o valor no contra-cheque e fazer o pagamento para o banco, enquanto esse empregado tiver vínculo empregatício com ele, até a quitação do empréstimo. É importante também tocar no assunto que o Rodrigo nos trouxe, de que daqui um pouco ali eu vou fazer a consulta mês a mês. Não quer dizer que esse mês eu te descontei a parcela integral, que o mês que vem eu vou conseguir descontar a parcela integral. Vai depender muito das questões dos teus proventos. Se daqui um pouco tu não teve a questão de afastamentos na folha, né, Roda, a questão de licença saúde, né, que uma vez que tu tiver a licença saúde, eu não tenho verba para poder descontar além daquilo. Então sempre é 35%, deixar bem cifrado, 35% das verbas que eu tenho no mês, tá? Então pode ser daqui um pouco, um mês eu tenho férias quebrada, 15 dias iniciou no mês e vai até 15 dias do mês seguinte. Então a gente vai conseguir ir descontando geralmente na folha mensal esses 35%. Então não quer dizer que uma vez que eu desconte a parcela integral, que é dali para frente vai conseguir descontar 100% todos os meses. Pode ser ter meses que eu desconte, ter meses que não, muito em virtude disso que eu falei. Daqui a pouco o funcionário faz bastante hora extra, faz alguma gratificação, uma bonificação que dá uma incidência bacana. Perfeito, aquele mês eu vou descontar de forma integral. Agora, no mês seguinte, ele não fez hora extra, não ganhou uma bonificação, não ganhou uma gratificação, ficou com aquele salário contratual dele, tendo a incidência de INSS, obviamente eu não vou conseguir fazer a integralidade do desconto. E tá tudo certo também, não é culpa da empresa não ter conseguido fazer, tá? É a rotina que a gente vai acompanhar mês a mês e fazer essa análise, tá? Mês a mês. Óbvio, com todo o cuidado possível, né? A gente não quer nem prejudicar o empregador e nem prejudicar o empregado. Daqui a pouco, não descontou 35%, mas eu tinha valor. Ah, faltou R$ 1. Gente, se faltar R$ 1, o funcionário tem que procurar o banco e acertar aquele R$ 1. Eles estão nos orientando através. Ontem a gente estava numa live acompanhando parceiros aqui do escritório, inclusive o pessoal do nosso sistema de folha de pagamento estava nos proporcionando mais um treinamento e eles estavam falando, se faltar 50 centavos, esses 50 centavos o funcionário tem que procurar o banco e acertar. Como ele vai acertar é ele e banco, tá? A empresa vai fazer o papel dela, descontar os 35%, tá? E aí vai ser descontado conforme esse cronograma aí, mês a mês. Então, vocês vão conseguir já começar a identificar através das folhas de maio, vão começar a chegar aí para vocês a partir do dia 22 de maio, a gente costuma já fazer as nossas folhas de pagamento aqui, né? Então, lá em maio, vocês já vão ter essa relação aí de ver quem está tendo esse desconto, quem não, porque daqui um pouco o funcionário não falou para o patrão e daqui a pouco chegou um desconto, opa, dá isso aí.
É porque o escritório conseguiu fazer essa varredura, o escritório vai lá conversar com o seu funcionário e tá tudo certo, ó, esse desconto aqui que vem no teu contra-cheque é referente a uma contratação que tu fez lá, porque a gente sabe que tem muita gente que é curiosa, vai lá, tenta fazer esse empréstimo, e aí quando formaliza, bah, mas veio desconto, eu não tinha, não posso descontar. Infelizmente, uma vez que fizer a adesão, não tem como recuar. Né? Foguete não tem ré, que nem se diz. Então, uma vez que fizer essa contratação, né, Roda, a gente vai ter como papel principal aqui, né, fazer os descontos, ficar monitorando as empresas, ficar monitorando as folhas de pagamento dos seus funcionários, para que seja o mais rápido possível começar a fazer os pagamentos dessa. Ah, Roger, mas se tu me perguntar, o funcionário fez ou acabou passando, a empresa não canto. A gente vai tentar ser 100% assertivo. Obviamente, essa rotina de fiscalização ainda não está automática, então a gente vai ter que começar a fazer de forma manual, tá? Essas pesquisas. Mas vamos lá, o Roger fez a contratação de crédito no dia 19, virada de mês ali, 19, 20, 21. E aí o Roda não foi lá e não fez a consulta daquele mês. Não tem problema, uma vez que atrasou, não houve o desconto do funcionário, a empresa vai notificar ali na próxima folha seguinte, e aí se o banco notificar o funcionário que houve, que não houve o desconto, aí ele vai dizer que não houve desconto porque a empresa não descontou, não viabilizou, não diagnosticou que houve a contratação, e está tudo certo, e o empregado também não vai ser penalizado. Isso é bom ressaltar, viu, gente? Se forem fazer as contratações aí entre 18, 20, 21, de viradas de meses que a gente vai considerar para essa parte do crédito do trabalhador, pode ser que, como os sites do governo atualizam ali daqui um pouco, até o próprio site não deu tempo da instituição financeira fazer as comunicações e não apareceu naquele mês. Vai ser só no mês subsequente. E aí o banco, no mês seguinte, está notificando, Roger, tu não me pagou aqui esse mês. Aí eu vou com o meu contra-cheque lá, vou dizer, olha, a empresa não descontou, porque foi notificada no mês seguinte, enfim, vai estar tudo certo, tá? Mas é no andar da carruagem que vão se ajeitando as abóboras. Então a gente está tendo agora os 450 mil já empregadores que fizeram essa adesão, mas a gente vai começar a pôr em prática em maio. Então a gente vai, assim como vocês, empresa, vocês funcionários, descobrindo. Então, a gente está com as portas abertas aqui 24 horas para tentar esclarecer essa dinâmica de como vai funcionar na folha de pagamento. Agora, essa parte bancária, como o Roda falou, não adianta vir aqui perguntar, Roger, como é que eu posso financiar tanto? Eu consigo tirar um empréstimo? Não, aí procura o banco. Aí nós não vamos fazer milagre, né, Roda? Não. Isso aí é uma negociação do empregado com a instituição financeira, né, Roger? Até mesmo porque cada instituição financeira tem uma política de juros, uma política de valor, então é uma negociação diretamente do empregado, do funcionário, eu com a fiquei instituição sabendo financeira. semana passada. Eu fiquei sabendo agora semana passada, até inclusive um amigo, o Murilo, que também está nos acompanhando, trabalha aqui no Banrisul, ele disse que ainda o Banrisul não liberou essa carta de crédito, viu, Rota? Então, geralmente são mais bancos digitais e na carteira de trabalho digital, viu, pessoal? Através da carteira de trabalho digital, ali vocês vão conseguir já fazer simulações, né? A gente aqui, a equipe aqui já fez alguns testes para ver como é que procede, a gente já está conseguindo fazer essa análise de ver, mas não são, como o Roda estava falando, não são todas as instituições, então tem que ver quem vai fazer. Acredito que a curto prazo esses empréstimos vão ser mais para bancos digitais, mas logo em seguida aí os nossos bancos aqui da cidade de vocês, também já vão estar ofertando essa linha de crédito. Roda falou lá no início. Hoje o FGTS parado lá rende 3% ao ano, né, Roda? É isso aí. Então, é óbvio, né? Eu estou pegando um empréstimo de um dinheiro que é meu que está parado. Mas, infelizmente, o governo está dando essa possibilidade de crédito aí, gente. Muita gente está precisando, está fazendo adesão. A curto prazo vai ser bacana, a gente não sabe como é que isso vai refletir a longo prazo. A única coisa que o funcionário, Roda, tem que estar ciente é que lá no momento da rescisão, uma vez que ele fez esse empréstimo, daqui a pouco ele pôs algo em garantia, é que ele vai ter um saldo de crédito lá e daqui a pouco ele vai esperar um X e vai ter Y. Mas aí nós também não temos culpa, né? Então,
o ideal é que o pessoal que faça essa adesão também tenha um acompanhamento do FGTS mensal, né? Tem muita gente que confunde, né? Inclusive a Caixa Econômica andou tendo algumas falhas agora no mês passado, do que se diz respeito, Roda, ali, né? Até a gente estava conversando do saldo para fins rescisórios e do saldo em conta, viu, gente? Não vão confundir saldo para fins rescisórios do que tem saldo em conta. Então, saldo em conta é o que efetivamente tu tem de dinheiro lá. O saldo para fins rescisórios é que a gente vai usar como base para aplicar uma possível demissão por parte da empresa, sem justa causa, a multa dos 40%. Tá? Então, nesse sentido aí também, cuidem que uma vez daqui um pouco vão criar aquela expectativa ainda com dinheiro, vai chegar lá no final e demitido, não tem dinheiro. Então, a gente não sabe o que isso vai respaldar a longo prazo. Né, Roda? Tá certo. Pessoal, E as pessoas têm que ter deixa... responsabilidade, né, Roger? Sim, cada um tem sua As responsabilidade. pessoas Tu não vai ter têm que ter responsabilidade pela minha responsabilidade. ação. Tu não vai ter responsabilidade sobre as minhas ações que eu faço da porta para fora da empresa. Óbvio que se eu fizer essa contratação, a tua responsabilidade a parcela. Agora, o que vai me sobrar de dinheiro lá do FGTS, da multa, ou enfim, como é que eu vou passar por esse processo pagando? Isso aí. O Roda está isento, ele não precisa se preocupar comigo. Pessoal, eu deixei aqui, tá, esse slidezinho, Isso aí. agora a gente já está encaminhando para o final dos slides ali, esse telefone 158, geralmente, tá, para fazer algumas consultas, através, inclusive, das informações sobre linha de crédito, tá, questão de PIS, a questão do aplicativo da carteira de trabalho digital, legislações trabalhistas, esse telefone aí fica disponível como se fosse um telefone útil para todo e qualquer trabalhador, então vocês podem fazer suas consultas através do CPF, né? Isso através do CPF consegue consultar, também tirar dúvida, e além das portas aqui do escritório, né? Roda, não sei se tu tem alguma consideração final, eu não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí que a gente vai estar esclarecendo, se a gente esclareceu, foi bem breve, eu acho, né, Roda, mas a gente não tem muito o que aprofundar, porque, né, boa parte é mais manual e posta em prática aqui pelo escritório, aqui pela equipe, né? Não, o objetivo era justamente esse, né, Roger? A gente pegar e Sim. tentar democratizar um pouquinho a informação sobre a questão do crédito trabalhador, sobre essa linha de crédito do governo aí, que vai atingir muitas pessoas, só que as pessoas têm que estarem cientes do que estão fazendo, como é que vai funcionar, quais as implicações que tem, tanto para o empregado quanto para o empregador. E o tema que fica para todo mundo é a questão da importância, assim, de que eles têm que manter uma relação e uma conversa muito próxima, assim, para que um fique sabendo o que o outro está fazendo, entendeu? Ou seja, que o empregador saiba que o empregado fez a contratação do empréstimo, que o empregador saiba que foi feito esse processo, que o empregado tenha o cuidado de ir lá e avisar o empregador, olha, eu fiz um empréstimo lá no Banco do Brasil, na Caixa, no Banco Sul, no Sicredi, sei lá onde, mas no Bradesco, ele informa que fez o empréstimo para que o empregador possa vir aqui no escritório nos avisar para que a gente possa fazer esse processo de desconto. A gente sabe que existe processo, o trâmite oficial de comunicação dessa contratação de empréstimo, mas a gente sabe que isso aí é toda comunicação de um sistema com o outro. Ou seja, Sim. O sistema lá do Banco do Brasil tem que comunicar o sistema da Caixa, que tem que comunicar o sistema de social, que tem que comunicar o Ministério do Trabalho para cair aqui no nosso escritório essa informação. E nessa troca de informação de um sistema para o outro, a gente tem medo que isso, às vezes, se perca alguma informação e a gente cria algum problema, tanto para o empregado quanto para o empregador. Então, o objetivo nosso é todo mundo saber que existe a linha de crédito, todo mundo entender que existe essa possibilidade de linha de crédito e que as pessoas saibam também que, além de existir a possibilidade da linha de crédito, elas assumam também a responsabilidade, o compromisso, assim, o empenho de estar trazendo essa informação para o proprietário da empresa e para aqui para o escritório, para a gente poder estar tomando as ações necessárias para honrar o empréstimo, para que ninguém fique inadimplente. É isso aí. É bem dinâmico, não tem muito mistério, tá? Pessoal, não se assustem daqui a pouco de ficarem
com dúvidas, a gente está aqui para esclarecer, é só nos procurar, nos mandar mensagem no WhatsApp ali, a gente vai estar tentando esclarecer da melhor forma possível, fazendo as constatações empresa por empresa, né? O resto é com nós, que nem a gente diz, né? Se divirtam aí fazendo as questões que tem que fazer, trabalhem, agem, e a gente vai colocar nossas mãos em prática aqui para o contra-cheque de vocês todos os meses estar certinho aí, as empresas repassarem o FGTS, né? Trazer mais um ponto também de bastante atenção, mais uma vez, eu já citei lá no início, permiti aqui, é a questão do FGTS, viu, pessoal? As empresas, cuidado para tentar não deixar muito débito, né? Porque como esses créditos consignados, eles vão ser muito baseados no saldo do que o empregado tem, daqui a um pouco o empregado vai lá, vai se frustrar achando que tem X, tem Y, e pode ser que a empresa não esteja recolhendo, e aí tentar as empresas colocar tudo em dia, viu, pessoal? Né? Então, boa parte do pessoal já sabe, né? E óbvio, né? Agora, ao longo dos dias vai surgir bastante dúvida, isso o escritório está preparado, a gente já sabe, já está recebendo, né, Roda? Acho que a gente Isso deu aí. na primeira semana, acho que no dia 22, 23 ali, acho que na virada do mês, a gente comentou, a gente faz umas reuniões de semana inicial aqui, a gente trouxe a lebre, dito e feito. Foi tiro e queda, ali já começou as dúvidas, a gente já começou a correr também atrás de informação, tem muita coisa que é nova para nós, mas o time aqui está já afinado o mais rápido possível para poder corresponder, tá? Roda, eu agradeço Isso aí. pelo conosco aqui, né? É um prazer a gente estar aqui. O ideal tem esse diferencial, né, Roda? Eu vou deixar a brasa para ti aí para os agradecimentos finais. Da minha parte, Não, eu agradeço a agradecer. todo mundo. Agradecer o Roger aí pela parceria, agradecer mais uma vez o Jota também, que Jonathan. está até agora ali nos atendendo, nos dando suporte, nos mandando mensagem aqui no privado para dizer, olha, arruma isso, arruma aquilo, cuida isso, cuida aquilo. E isso aí faz toda a diferença assim, nesse processo. E dizer para as pessoas assim, que a gente está muito atento, sabe? Que a gente está vivendo um momento, agora, Roger, que tu tem acompanhado isso, um momento assim, de muita novidade e de muita transformação na nossa sociedade. Sim. Hoje à tarde mesmo nós estávamos numa atividade aqui que era uma atividade sobre reforma tributária que movimentou um grande número de pessoas aqui na nossa cidade, e aí a gente vê que está muito pujante assim, a questão de muita novidade, muita informação Sim. nova, e muitos processos a gente tem que desaprender para conseguir aprender de novo. Então, a gente tem que estar com a mente aberta, a gente tem que estar com a mente disposta a buscar informação, buscar conhecimento, buscar novidade e fazer do limão uma limonada, fazer de tudo que acontece aí para a gente, aí, fazer com que a gente possa transformar em coisa boa, em energia boa e fazer as nossas empresas aí prosperarem e cada vez darem mais certo. Então, agradeço mais uma vez a tua parceria, agradeço ao Jonathan, toda a nossa equipe, agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Muitas pessoas vão nos assistir depois, depois também, porque vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook também. Então, as pessoas podem nos assistir. Qualquer dúvida, não hesitem. Pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, do nosso telefone, ou vindo aqui no escritório ideal para trocar informação, para trocar conhecimento. Eu sempre digo para as pessoas que conversam comigo, nunca durmam com a dúvida. Peguem, vem aqui, tirem a dúvida. E se a gente não sabe, a gente vai descobrir junto qual é que é o caminho para achar uma alternativa, mas vamos descobrir e vamos buscar o entendimento correto. Um abraço a todos e que a gente possa ter, eu vou dizer uma ótima noite, porque a gente está gravando essa live aqui de noite, mas até logo para todo mundo aí. Um abraço. Abração. Valeu, obrigado.